Vamos orar, meus irmãos. Pai Todo-Poderoso, obrigado por esses momentos que o Senhor nos proporcionou aqui. Momentos de oração em que, com confiança, podemos colocar as nossas demandas diante do Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve, que se importa conosco e que move a Tua mão em nosso favor. Te louvamos pela oportunidade de podermos erguermos a nossa voz e proclamarmos a santidade, o amor, o cuidado, o poder do Senhor através das canções. Canções que alegram o nosso coração e que nos fazem lembrar e envolver o nosso intelecto e as nossas emoções na declaração das verdades benditas e eternas do Senhor. Te agradecemos, ó Deus Santo, pela oportunidade que o Senhor nos dá de cooperarmos com a obra do Senhor, sustentando e colocando nossas vidas, aquilo que temos, aquilo que somos, a serviço do Senhor e da Tua obra. Te louvamos por esse privilégio, Senhor, e te pedimos que nos ajudes a fazermos isso com excelência. Ajuda-nos, Senhor. Renova as Tuas misericórdias sobre nós, porque nem sempre fazemos aquilo que é a vontade do Senhor. Nem sempre entendemos e nem sempre fazemos aquilo que já entendemos. Mas pedimos ao Senhor que haja com misericórdia para conosco e que o Teu Espírito que habite em nós nos incomode constantemente, para que a cada dia possamos dar um passo, mesmo que seja pequeno, mas um passo a mais na direção da Tua vontade, para que cada dia sejamos melhores, para a glória do Teu nome. Agora pedimos ao Senhor que nos conduza no estudo da Tua palavra, para que mais do que entender aquilo que a Tua palavra diz, que possamos responder positivamente ao apelo do Senhor. Que o meditar na Tua palavra transforme os nossos hábitos, transforme os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos e nos leve na direção do Teu propósito. Abençoa-nos assim, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, vamos dar continuidade a essa série de estudos em Filipenses, e eu confesso que esses 3 versículos que vamos estudar hoje, versículos 7, 8 e 9, eles foram assim muito gostosos de serem estudados. Eu quero convidar os irmãos então para fazermos a leitura em Filipenses, capítulo 3, versos 7 a 9. Filipenses, capítulo 3, versos 7 a 9. O texto nos diz assim, leio na versão Almeida Recebida. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor a Cristo, por amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Muito bem, meus irmãos, no estudo passado, nós falamos nos versos anteriores que eram ou se constituíram num relato de Paulo a respeito daquilo que ele era antes de conhecer a Cristo. E ele faz aquele relato, na verdade, para mostrar a pobreza, a falta de solidez nas argumentações dos falsos líderes dentro da igreja, que queriam, pelo seu histórico como judeus ou como gregos, imaginar que eram melhores do que os outros. E Paulo, então, ele vai dizer, olha, se alguém pode confiar na carne,
Se alguém pode confiar naquilo que tenha realizado ou no conhecimento que tenha adquirido, eu muito mais. E aí ele passa a relatar tudo aquilo que ele praticara antes, durante o período em que ele estava comprometido com o judaísmo. Ele fala sobre aquilo que ele era, quanto à sua linhagem, né, hebreu de hebreus, como ele declarou, e também aquilo que ele realizava, né, o zelo dele pelo judaísmo, pela lei. Aquilo que havia feito dele um exemplo de religioso entre os judeus. Então ele diz, se alguém imaginava poder confiar na carne, confiar naquilo que fazia, ele diz, ninguém mais do que eu poderia fazer isso. Mas aí, a partir do verso 7, ele vai falar sobre a sua experiência de conversão, sobre o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, o conhecimento de Cristo e a compreensão de que tudo que ele valorizava em termos de religião não tinha nenhum valor espiritual. E eu acho esse texto fantástico porque não somos judeus, mas somos tendentes, o ser humano é tendente a essa coisa de se auto-justificar, de se considerar melhor, de se considerar mais santo. É algo que a gente olha e diz assim, olha, essa carta ela foi escrita há quase 2.000 anos atrás. Não deveríamos mais ter problemas como esse. Mas isso faz parte do coração humano. E o homem está sempre imaginando um jeito de ele ser considerado como melhor do que o outro, como alguém que está acima. Eu tenho dito isso, nós vivemos um tempo em que depois de Cristo ter rasgado o véu, tem gente tentando costurar o véu de novo e se colocar como sacerdote entre o povo de Deus e se considerar como alguém que vai fazer mediação no lugar de Cristo entre o povo e Deus e se coloca num altar, se coloca numa posição superior. Infelizmente, ainda temos isso. E não apenas entre esses líderes que se auto-intitulam apóstolos ou arcanjos e outros nomes que têm sido inventados como forma de se mostrar maiores, mas às vezes encontramos esse tipo de postura dentro da igreja. Pessoas que se consideram melhores por causa de uma história que tem, por causa de um título que tem, por causa de alguma coisa que tenha realizado. E aí Paulo ele chama a atenção disso, ele diz, depois que eu conheci a Cristo, eu entendi que as coisas que eu valorizava antes, que me faziam um excelente religioso, elas não têm valor nenhum do ponto de vista espiritual. Então, essa sessão extremamente rica nos comunica mais do que apenas a experiência do apóstolo. Ela nos comunica o que deve ser o alvo de todo o cristão. Eu preciso olhar, então, com atenção para esse texto. O verso 7 diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. A palavra grega traduzida aqui por lucro, ela está no plural, sugerindo, portanto, que Paulo ajunta todos os privilégios e reivindicações descritos anteriormente, ele junta tudo isso num único pacote e rejeita isso. Ele diz, tudo aquilo que fazia parte dessa história e que, de alguma forma, poderia me colocar num pedestal em relação à religião, eu coloquei tudo isso num pacote e descartei por amor de Cristo. Eu troquei tudo aquilo por Cristo e por sua salvação. O que temos aqui é uma compreensão de que o que o homem tem ou faz não pode operar salvação e que a valorização dessas coisas pode, ao contrário, se tornar um obstáculo para que se experimente a vida em Cristo, ou seja, a tentação da autojustificação ou do merecimento, de achar que a forma é mais importante que a essência. Irmãos, não só os nossos atos, eu digo, quando a Bíblia fala sobre boas obras, ela fala sobre tudo aquilo que nós fazemos para Deus ou para o nosso próximo.
Então, boas obras não é só eu levar uma cesta básica para uma família carente, não é só eu ir visitar uma pessoa no hospital. Boas obras é aquilo que eu faço quando eu deixo a minha casa e venho para o culto. Isso é uma boa obra. Quando eu me aplico a ensaiar no grupo de louvor para poder apresentar uma música na igreja, isso é boa obra. Quando eu me comprometo em reunir com os irmãos para poder promover uma reunião de oração, isso é boa obra. São obras religiosas, são boas mesmo, mas o que a Bíblia me faz compreender é que nenhuma dessas coisas contribui para a minha salvação, elas contribuem para a minha santificação, elas contribuem para que eu alegre o coração do meu Deus, para que eu expresse a minha gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele fez por mim, para que eu discipline a minha alma no sentido de eu estar mais sensível à direção de Deus. Então essas coisas trabalham em mim, elas não podem ser apresentadas como elemento que vai me levar à salvação. E quando alguém se apega a essas coisas, então, ao invés de fazer esse efeito que talvez ele espere, que é de fazer com que ele mereça mais do que os outros, faz exatamente o contrário. Faz com que ele se afaste da cruz. A cruz que nos traz salvação, ela não admite qualquer mérito. A cruz que nos traz salvação, ela requer de nós a humilhação, o reconhecimento de que não merecemos nada e que precisamos da graça de Deus. Então, é disso que o texto está falando. Paulo diz: eu joguei tudo fora e me apeguei a Cristo, à graça de Cristo, para que eu pudesse ser salvo. Verso 8: sim, na verdade tenho também como perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Num olhar superficial, parece que o verso de número 8 é apenas um reforço do que foi dito no verso 7. Mas, na verdade, Paulo fala sobre algo muito mais profundo. O tempo presente em que o verbo dessa frase está, indica a decisão que não foi tomada apenas no dia em que ele se converteu. O verbo grego conjugado no tempo presente, ele indica uma atitude contínua. Eu faço isso todos os dias. Paulo está dizendo, essa atitude de rejeitar as obras e me apegar à graça, eu preciso fazê-la todos os dias. Para alcançar o conhecimento de Cristo, submissão, comunhão, poder, ele precisava declarar diariamente a sua dependência de Cristo, rejeitando qualquer elemento humano que se apresentasse como meio para a obtenção de segurança ou benefício espiritual. Deus não faz barganha com ninguém. Então, aquilo que eu faço para Deus, eu preciso fazer com uma atitude de entrega a Ele, e não como uma troca. Senhor, eu vou lá, olha, vou levantar mais cedo, vou chegar mais cedo na igreja, vou abrir as portas, vou limpar os bancos, vou preparar o som, vou deixar tudo certinho para quando os irmãos chegarem, está tudo bonito, para que o Senhor possa me conceder aquilo outro. Não, não funciona desse jeito. Não dá para fazer troca. A gente pode fazer isso. Pode querer chegar mais cedo, fazer as coisas, mas tem que ser por gratidão. Deus já me deu tanto, então, Senhor, eu quero fazer um pouco mais. Que bênção. Isso alegra o coração de Deus. Mas isso não me faz mais nem menos merecedor da salvação. Paulo não se contentou em apenas ter um conhecimento superficial de Cristo. Ele buscou a excelência desse conhecimento. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 11 a 15, eu tenho citado, aliás, nesses últimos dias, eu tenho citado com muita frequência nas diferentes conversas que eu tenho tido com diferentes pessoas, esse texto. O texto diz, 1 Coríntios 3, 11 a 15, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata,
pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Então, Paulo está dizendo, olha, alguns vão edificar, e vão edificar uma obra, eles conseguiram entender o propósito de Deus para a vida deles, eles tiveram um entendimento adequado, eles foram maduros e eles investiram naquilo que é eterno, e aí, no dia de Cristo, as obras serão provadas, elas permanecerão e ele vai receber um prêmio. Outros crentes, por falta de maturidade, por falta de entendimento, por distração, por uma série de coisas, vão investir na sua vida naquilo que não é eterno. A obra é de madeira, feno, palha, na hora que for provado pelo fogo vai queimar tudo. Mas essas pessoas depositaram a sua fé em Jesus Cristo. Então, serão salvas. A gente pode perguntar, que tipo de sentimento terá experimentado cada um desses crentes? Aquele que edificou uma obra que permanece e aquele que edificou algo que não resistiu. Certamente são sentimentos diferentes. Mas salvação é fé em Jesus Cristo. Salvação não vem por obras. Agora, quando a Bíblia fala sobre galardão, e eu digo sempre que eu dou aula, né, lá na classe, e a gente fala sobre esse ponto, sobre o galardão, eu digo, eu não faço ideia do que seja, mas eu quero. Por quê? Porque Deus está dizendo que vale a pena lutar, vale a pena trabalhar por esse galardão. É um prêmio de Deus, eu não sei o que é, mas é bom, porque Deus não dá coisas ruins. Então Paulo está dizendo, olha, eu não quis e não quero apenas um conhecimento superficial. Eu quero a excelência do conhecimento. Eu não quero ficar na superfície, eu quero mergulhar fundo. Eu não quero fazer apenas o que dá, eu quero fazer o meu melhor. Esse precisa ser o anelo no coração de cada crente. Fazer o melhor para Deus, fazer o melhor para a obra de Deus, viver o melhor nessa caminhada, para poder experimentar nessa caminhada o melhor, entendendo que isso não tem nada a ver com salvação. Eu não serei mais salvo ou menos salvo por me dedicar mais, mas eu serei mais alegre ou menos alegre pela minha dedicação. Eu estarei mais perto, uma comunhão mais profunda com Deus ou mais rasa, dependendo da minha dedicação. Então não tem a ver com salvação. Salvação é fé em Jesus Cristo, mas a gente pode chegar mais perto e a gente pode viver uma alegria maior. Paulo diz que ele sofreu a perda de todas essas coisas. Por causa de Cristo, eu sofri essa perda. Então não foi algo simples, exigiu uma atitude radical, uma atitude drástica. O crente, ele tem que ser radical. Ele tem que ser drástico. Se ele não for, ele não vai viver a vida cristã como deve ser vivida. Se eu quiser viver pelo discurso politicamente correto, eu não vou dizer o que eu tenho que dizer. Se eu quiser conduzir a minha vida de modo a agradar todo mundo, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Então eu preciso estar atento para aquilo que Deus espera de mim. E eu preciso agir segundo a vontade dEle. E quando eu resolvo agir segundo a vontade dEle, isso vai exigir de mim atitudes radicais e drásticas. Só haverá crescimento se Cristo estiver acima de tudo. Cristo não admite o segundo lugar. Ele deu o melhor por nós, Ele espera o melhor de nós. O caminho que dá acesso à comunhão com Cristo, o Cristo ressuscitado, é longo e árduo, e não será trilhado sem sacrifício. Então, se eu esperar que as coisas vão fluir naturalmente,
né? Eu vou relaxar, deixa a vida me levar, ela vai me levar para mais perto de Deus. Não vai. Se eu deixar a vida me levar, ela vai me levar para longe de Deus. O natural é que a água escorra para baixo. Se eu preciso que a água vá para a caixa d'água, e a caixa d'água está na laje, não enterrada no chão, eu preciso bombeá-la para lá. Tem que ter trabalho. Se eu quiser que a minha vida cresça, considerando que eu sou corrompido pelo pecado, eu vivo no mundo de pecado, se eu quiser caminhar para Deus, tenho que fazer esforço. Eu tenho que me dedicar. A minha dedicação não me faz mais salvo ou menos salvo, mas a minha dedicação me faz mais santo ou menos santo, mais feliz ou menos feliz. Lucas 13, 24, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E eu digo isso, meus irmãos, olha, a salvação, ela é de graça. Por quê? Porque se eu tivesse que pagar por ela, eu não teria como pagar. Mas para que eu possa me apropriar dela e possa desfrutar dela, eu preciso mostrar que ela é algo importante. Eu preciso mostrar que eu quero de fato ir para o céu. Mateus 16, 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu preciso colocar Cristo em primeiro lugar na minha vida. Paulo diz, eu sofri a perda de todas as coisas por Cristo. Eu lancei tudo isso fora para que eu pudesse ter a Cristo. Cristo é suficiente para mim. Lancei fora todas as coisas, sofri a perda para ganhar a Cristo. Então, essa expressão ganhar a Cristo contrasta com a perda de todas as coisas. Eu perco tudo para poder ganhar Cristo, porque vale a pena. A declaração é, Cristo me é suficiente. Por maior que pareça ser a perda, se é por causa de Cristo, vale a pena. Estamos falando em missões mundiais. No amor do Pai, vamos completar a missão. E aí nós voltamos os nossos olhos para a igreja perseguida. E aí nós temos lá uma pessoa que está inserida no seu lar, está inserida no seu contexto familiar, está inserida no mercado de trabalho, e ela tem uma herança na sua família, ela tem um patrimônio, ela tem um monte de coisa, mas ela não tem paz. E aí ela ouve falar do Evangelho de Jesus Cristo. E quando ela ouve, e o Evangelho ganha o coração dela, ela naquele momento sabe que ao declarar Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ele pode perder o seu emprego, ele pode perder o seu patrimônio, ele pode perder a sua família, ele pode perder a sua liberdade e pode perder a vida. Mas ele diz, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda para poder ganhar a Cristo. E ele confessa Jesus como Senhor e Salvador. Então, isso que nós estamos lendo aqui, não é uma história do passado, não é um negócio que aconteceu só com o apóstolo Paulo. Isso acontece com cada crente em Jesus Cristo, que verdadeiramente teve um encontro com o Senhor e que entende a importância, o valor de ter a Cristo. Então, para ganhar a Cristo, eu estou disposto a perder todas as coisas, não importa o que elas sejam. Verso 9, não apenas ganhar a Cristo, mas ser achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ser achado nele, não apenas ser achado com ele, não apenas ser achado crendo nele, não apenas ser achado falando sobre ele, mas ser achado estando nele. Eu preciso que Cristo esteja em mim e eu preciso estar em Cristo. O que significa pertencer a Cristo e servir inteiramente aos propósitos de Cristo. Então, quando Jesus, no capítulo 15, fala aos seus discípulos, ele diz, olha, se alguém está em mim e eu estou nele, esse dá muito fruto. Tem que estar em mim, eu preciso estar nele.
Então, Cristo precisa estar dentro de mim e eu preciso estar imerso em Cristo. Ele precisa estar me envolvendo e me preenchendo. Eu preciso estar batizado em Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, verso 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é estar em Cristo. Nós vivemos um contexto de evangelho de facilidades, e a gente acaba sendo tendente a acreditar que o evangelho é isso. O evangelho é eu acordar de manhã e pedir a Deus para que Deus me ponha por cabeça e não por cauda, para que Deus me dê o melhor dessa terra, para que Deus me faça prosperar e crescer financeiramente, e adquirir e fazer. Somos tendentes a pensarmos no evangelho dessa forma, mas o verdadeiro evangelho é o evangelho em que eu entendo que eu estava morto e Cristo me reviveu, e que a minha vida pertence a Ele, e que nenhum sacrifício é grande demais para eu demonstrar a minha fidelidade a Ele, e que essa vida aqui passa, e que aquilo que eu estou buscando e construindo não é para aqui, é para a eternidade. Isso é o que o evangelho, o verdadeiro evangelho, nos propõe. O que temos a seguir são 3 verdades acerca da salvação que é concedida por Deus. Então, a primeira verdade: não há como merecê-la. Paulo diz: não tendo justiça própria. Não há como merecer a salvação. Não se pode alcançar nada de Deus com base no esforço humano e na religiosidade manifesta em rituais e tradições. Eu não vou merecer nada de Deus porque eu ensaiei melhor uma música, porque eu preparei um sermão mais rebuscado. Eu não vou merecer nada de Deus por causa disso. Essa semana uma pessoa me perguntou exatamente sobre isso, sobre aquela questão de Deus poder salvar uns e não salvar outros. Não somos predestinistas, não somos calvinistas, mas eu tenho dito, o fato de eu não ser calvinista, de eu não defender a predestinação, não significa que eu acredite que se Deus fizesse, ele seria injusto, porque não seria. Porque se Deus resolvesse dar a salvação dele para o pastor Elias e não dar para mim, ele não seria injusto de não dar para mim. Por quê? Porque ele só poderia ser injusto se eu merecesse e ele não me desse. Mas eu não mereço. Então, não afirmo, não defendo predestinação, porque até hoje eu não encontrei nenhum texto citado pelos calvinistas que me convencesse de que Deus predestina. Mas se ele o fizesse, não seria injusto. Então, não merecemos nada, não podemos fazer nada que nos faça merecedores. O melhor das nossas obras não pode operar nada na esfera espiritual. Efésios 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai poder chegar no céu dizendo: Senhor, abre a porta aí para mim, porque eu fiz uma série de coisas aqui, está tudo relacionado aqui direitinho, relacionei, comprovei, fui lá no cartório, reconheci firma, está aqui certinho, pode abrir a porta para mim. Ninguém vai poder fazer isso. Só entra para o céu aquele que reconheceu que não merece nada e que se apega à graça que há em Cristo Jesus. Isaías 64, verso 6, pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Só em Cristo Jesus nós temos esperança de salvação. Segunda verdade, só Deus pode conceder a salvação. Justiça que procede de Deus pela fé, é o que Paulo diz.
Só Deus pode conceder salvação. Mas eu fiz tantas coisas boas, pastor. Sim. Se nós pegarmos um criminoso, uma pessoa que matou várias pessoas, e aí agora, depois que ele matou várias pessoas, ele pega e começa a fazer muitas boas obras, e ele ajuda as pessoas, e ele salva vidas, por mais que ele faça coisas boas, isso não apaga os crimes que ele fez. O fato de alguém fazer coisas boas não apaga os pecados que ele cometeu. Boas obras não justificam. Só Deus pode justificar, e a sua justiça é concedida àquele que crê em Jesus Cristo. Foi isso que Deus estabeleceu. Ele disse: está todo mundo perdido, todo mundo me ofendeu, todo mundo está separado de mim, todo mundo merece a morte, mas eu quero salvar vocês. E porque eu amo vocês, eu criei um plano de salvação em que eu me sacrifico, dando o meu Filho, para que aqueles que crerem em Jesus sejam salvos. É esse o plano de Deus. Não é pela obra. Ninguém pode merecer, ninguém pode obter, só Deus pode conceder. E em terceiro e último, essa salvação implica em compromisso. Fé em Cristo, é o que Paulo diz. Não apenas fé na dádiva de Deus, mas em Cristo, o que implica não só em conhecimento e reconhecimento de que Deus fez essa obra em nosso favor, mas também na aceitação desse benefício. E ainda no compromisso de viver de acordo com os preceitos desse Deus. Então, na última aula da classe de novos convertidos, fizeram essa pergunta, né? Peraí, pastor, mas a pessoa diz assim: não, eu creio em Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo. Mas a Bíblia também diz que os demônios creem. Bom, então tem diferença entre esse crer, né? E aí eu digo que o crer para a salvação, ele implica em 3 Cs. O C de conhecer. Ninguém será salvo se não conhecer o Evangelho e o plano de salvação em Jesus Cristo. Ninguém será salvo se não conhecer esse Evangelho, por isso precisamos pregar. Mas além do primeiro C de conhecer, precisa ter o segundo C, o C de concordar, porque uma pessoa pode conhecer o plano de salvação e dizer: mas eu não concordo com isso, eu acho que a salvação é de outro jeito, eu acho que todo mundo por fim vai para o céu, né? Os universalistas, no final das contas todo mundo vai para o céu. Não, eu creio que a pessoa pode ter o perdão dos seus pecados por causa dos sacrifícios de boas obras. Não, eu creio que a pessoa pode ter o seu aperfeiçoamento espiritual por reencarnações. O que essa pessoa está dizendo? Ela conheceu o Evangelho, mas ela não concordou. Não adianta. Tem que conhecer e tem que concordar. Mas falta o terceiro C, que é o C de comprometer-se. Quantas pessoas nós conhecemos que conheceram o plano de salvação, que concordaram com ele, mas disseram assim: não, mas agora não. Eu quero aproveitar um pouco mais a vida. Eu quero desfrutar um pouco mais das coisas boas desse mundo. Depois eu aceito Jesus. Ela conheceu, ela concordou, mas ela não se comprometeu. Não há salvação. A salvação, o crer para a salvação, tem que conhecer, tem que concordar e tem que se comprometer. O crente, portanto, não serve a Cristo para ganhar, mas sim porque já ganhou. Eu já criei em Jesus, já recebi a salvação, então agora eu quero fazer o meu melhor. Irmãos, tem muitos ramos do cristianismo que não entendem isso. E a pessoa diz assim: não, mas se a pessoa não tiver medo de perder a salvação, ela não serve a Deus. Se eu servir a Deus por medo, está errado. Se eu servir a Deus porque eu quero ganhar alguma coisa, troca. Eu sirvo a Deus porque eu sei o que Ele fez por mim, e o amor de Cristo me constrange, e eu quero dar o melhor para Ele. É por isso que eu sirvo. E quando eu não consigo fazer o meu melhor, e eu olho e eu digo: puxa, poderia ter feito melhor, isso me aperta o coração. Eu poderia ter feito melhor para o meu Deus, porque Ele merece o meu melhor.
O crente em Jesus Cristo serve por gratidão, não por interesse. E consciente de que recebe muito mais do que merece, ele dedica a Deus o seu melhor. Então, do ponto de vista humano, eu gostaria de ter mais do que eu tenho? Claro que sim. Né? Se eu pudesse ter um iate para, né, nas férias, dar uma voltinha ali para as Bahamas, não é? Não seria bom? Criação de Deus, eu estaria lá observando, desfrutando dessa coisa maravilhosa de Deus. Então, eu desejo ter muito mais. Mas, sinceramente, como pecador que eu sou, eu tenho recebido de Deus muito mais do que eu mereço. E quando eu olho para a eternidade, imagino tudo que Ele tem reservado para mim, muito, muito, muito mais do que eu mereço. E por isso, eu preciso, como expressão da minha gratidão, dar o meu melhor para Ele. É isso o que o apóstolo Paulo quis transmitir para aquela igreja. E é isso que Deus quer transmitir para nós nessa noite. Que, portanto, inspirado por essa palavra, possamos abraçar essa alegria, essa gratidão da salvação concedida por Deus e vivermos a nossa vida buscando dar a Ele o que de excelente nós pudermos para a glória dEle, porque Ele merece o nosso melhor. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai que está nos céus, ajuda-nos, Senhor, a transformarmos em atitudes práticas, em mudança de hábito, em mudança na nossa agenda, tudo o que nós conseguimos compreender nessa noite. Não permita, ó Deus, que a gente apenas acumule conhecimento e se permita apenas emocionar em algum momento com a Tua palavra, sem que nada mude na nossa vida. Porque o Senhor mudou tudo em nós. E nós precisamos mudar o nosso viver para comunicar a esse mundo o amor que temos pelo Senhor, a gratidão que temos pelo que recebemos do Senhor, de modo que a nossa vida glorifique o Teu nome e promova a Tua salvação. Então, trabalhe isso em nós, ó Deus, para que também por isso nós encontremos maior alegria, sermos cooperadores contigo nessa obra eterna. Opere isso em nós, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nosso Deus com mais um cântico.